Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Bora entrando. O Gerson, a Simone, Cher, Eduardo. Aguardar já aqui a Yelitza, que a gente já puxa ela. Boa tarde, pessoal. Essa é a 17ª edição, né? Acredito já, do Papo de Inseto. Começou no início da quarentena e cá estamos nós ainda. Deixa eu confirmar aqui com a Elitza, mas ela já deve estar entrando, que eu estava falando com ela agora. Ó, o Pizza, pronto, e a Elitza entrou. Já vou puxar aqui. Adicionei aí a Elitza, já deve estar entrando. Eu espero que meu vizinho tenha acabado de cortar a mangueira que eu estava cortando com a serra elétrica bem agora. Pronto, já está entrando, acho que vai dar certo. E Elitza, tá tudo Oi, preto por Thiago. enquanto. Você Eu me não estou escuta? te, eu te escuto, mas não estou te vendo. Tá tudo preto aqui. Certo, que estranho, né? Que será que tenho que fazer para Deixa eu que ver. entre Deixa cambie? eu perguntar para as pessoas se as pessoas estão te vendo aqui, que eu não estou te vendo. Vocês estão vendo aí Elitza ou só eu que não estou vendo? Esperar que tenha um delay até as pessoas conseguirem comentar. Mas eu continuo sem te ver. Não, as pessoas não estão te vendo. Deixa eu Que fazer o seguinte, eu estranho, vou. sabe? Está preto. É, E acho que eu você me vou. escuta? Eu te escuto, mas não te vejo. Ah, que coisa estranha. É Eu vou porque des... entrei e dei as permissões, né, que pedia. Certo. Deixa eu fechar aqui você. Pronto, apareceu. Fechou de novo. Ah, Apareceu. certo, certo, Thiago. Pronto. Acho que agora deveria dar certo, né? Pronto, agora tá tudo certo. Tá me, Perfeito. tá me ouvindo bem também. Estou. Agora está super claro. Pronto, foi só o mistério. Você quis fazer uma entrada diferente, aí você montou esse cenário. Acho que como é o tablet, Thiago, estava com a Sim. câmera reversa, sabe? Ah, certo, entendi. Explicado. Não, aqui no Papo de Inseto a gente já passou por tudo. O pior foi o Aloysio, que Imagina. ele passou 10 minutos tentando transmitir pelo computador e não conseguia, mas tudo E não bem. conseguia. Mas, e Elitza, já estamos aqui com quase 30 pessoas. Tem aqui o professor Gerson, a Simone, o Pita, um monte de gente já aqui. O professor Francisco, da Rural da Amazônia. Tem muita gente legal já aqui participando. Eu vou já aproveitar e agradecer a todo mundo que está sempre divulgando, né? Já essa é a nossa 17ª edição. E vou logo partir aqui para a apresentação da Elitza para a gente não perder tempo, porque tem muita conversa boa para a gente papear aqui hoje, nessa horinha que a gente tem. Vou apresentar então a Yelitza formalmente, que é a doutora Yelitza Comenares. A Yelitza, o teu nome quando eu vejo o pessoal de língua espanhola falando, eles falam de um jeito que eu não consigo falar, mas tem tipo, Eu faz tipo sempre um digo G. que é a primeira aula de espanhol, né? Gelitza. Já tá vendo? Eu não vou conseguir. Yelitza, vamos. Yelitza conhece o meu espanhol. Então, a Yelitza, ela é agrônoma, né, venezuelana, né, esse sotaque que vocês vão perceber, a Yelitza é venezuelana, mas já fala o português perfeitamente, graduada na Universidade Centro-Ocidental Lisandro Álvaro, em Barquisimeto, na Venezuela,
fez mestrado e doutorado na Unesp de Botucatu, e sendo que o doutorado dela, ela fez como um sanduíche no laboratório da FAO em Barbados. E hoje ela está na CAB, né, responsável pela parte da latino-americana aqui, né, toda a parte latino-americana coordenando. E temos o prazer, já agradeço de antemão, Yelitza, por você ter aceitado logo de cara de participar, né, muito legal isso, e para a gente ter esse espaço. Então, eu queria, logo de cara, eu falei aqui rapidinho fiz uma introdução sua, você também já foi presidente da IOBC, da seção neotropical. Eu queria que você falasse rapidinho só desse seu trajeto dentro da entomologia, e depois já começasse a falar do que se trata a CAB, né? Eu acho que, assim como eu, como muitos, conhecem a CAB pelos livros, pelo site do Plantwise, né, e que a gente muitas vezes acessa, mas não conhece melhor a instituição. Então, se você pudesse dar um resuminho da sua trajetória dentro da entomologia e como você chegou na CAB, e depois falar para a gente um pouco do que se trata a CAB. Muito obrigada, Thiago. Para mim é um prazer enorme, né, poder participar no Papo de Inseto, que venho seguindo também semana a semana. Muito obrigada pelo convite. Então, eu comecei aqui no Brasil, né, com a parte de mestrado, trabalhando com o professor Wilken, Carlos Wilken, na Unesp, FCA, e também com alguns dos colegas, né, que trabalhavam com a parte de virologia na SAUC. E ali comecei toda aquela partida, né, na parte de controle biológico, com tudo que era parte de formulações de vírus e bactérias entomopatogênicas. Daí, através desse convite de trabalhar junto com esse programa da FAO no Ministério da Agricultura de Barbados, né, no Caribe, aceitei e fui lá trabalhar com tudo que era parte de controle biológico clássico e por inundação, né? Ali comecei a trabalhar com diferentes programas que eram de alto interesse para a agricultura em geral, para a região do Caribe, né? Tinha várias pragas que tinham sido introduzidas, e aí, no meu doutorado, fui trabalhando com paracocos marginatus, né? E encontrando basicamente qual que era o complexo de inimigos naturais para essa praga-chave lá no Caribe. E por ali mesmo, com esse laboratório, né, a gente fez contato com o laboratório do CAB, de controle biológico na Suíça, e aí eles me convidaram, né, a formar parte do staff, e desde lá estou então com a CAB até agora. Maravilha. Você perguntava sobre o CAB, né, Thiago? Você Isso. perguntou o que era CAB. Então, CAB tem mais de 100 anos de ter sido fundada, começou sendo o Commonwealth Agricultural Bureau International, hoje em dia é conhecido como Centro de Biociências Agrícolas Internacional. É uma organização internacional com uma forte base científica. Como você bem disse, né, somos bem conhecidos por toda a parte de publicações científicas, o CAB Abstract, o Compêndio de Proteção de Plantas, o Compêndio de Espécies Invasoras, assim como muitas outras publicações, né, que formam parte dessas publicações científicas, que basicamente o que CAB procura é levar o que está sendo gerado na comunidade científica aos mãos dos produtores e da comunidade em geral. Então, temos toda essa parte de projetos de cooperação internacional, mas também toda essa parte de publicações científicas. Maravilha, Yelitza. E tão legal, né, de ver você mesmo falou, né, que você ainda chegou lá jovem, né, e já assumindo um posto de responsabilidade, e hoje você está nessa posição, uma mulher ocupando, né, a gente fala hoje tanto de representatividade, estamos tentando, inclusive, trazer mais mulheres aqui entomologistas para participar do nosso Papo de Inseto, e muito legal de você estar nessa posição já há esse tempo, né, passou por algumas sedes e está hoje aqui no Brasil, né, e fica em São Paulo, né, em Botucatu, né, a sede, o escritório, né. Então, eu acho que o bem legal que, desde que eu conheci você sempre está muito interligada e participando de projetos em diferentes países aqui na América Latina, e então eu acho que você seria a pessoa ideal, quando pensei no seu nome, de trazer as experiências fora, além do Brasil, né? A gente está falando muito hoje do controle biológico aqui no Brasil, que decolou, né? E felizmente a gente está vivendo num momento histórico do controle biológico,
E só que a pergunta é que será que isso é só aqui no Brasil? Como é que está os nossos vizinhos, né? A gente fala tanto em Europa, a gente fala tanto em Estados Unidos, e muitas vezes a gente conhece muito pouco os nossos países aqui vizinhos, né? Que isso na ciência mesmo, né? Na SEB a gente está tentando uma aproximação com os nossos eventos, né? Então, o que a gente propôs foi uma viagem na América Latina, tendo você como nossa guia para falar uma guia de controle biológico da nossa viagem na América Latina. Então, essa foi a nossa proposta. Então, eu queria começar essa nossa viagem. Já que está todo mundo fechado em casa, vamos pelo menos viajar aqui na telinha com você como guia. E vamos primeiro decolar e descer lá no México. E eu queria que você falasse um pouco lá, chegando lá na Cidade do México, pousamos, e aí? O que é que temos lá a realidade do controle biológico no México? México é um país muito interessante em termos da aplicação do controle biológico, diferentes programas que eles vêm implementando. Pessoalmente, teve a possibilidade também de interagir junto com o grupo de OIRSA, da FAO e o grupo de especialistas do CAB em uns programas que envolvia a parte da América Central e do Caribe, especificamente para o que era o Pectinophoria gossypiela, né, que era a lagarta rosada do algodoeiro, né? Justamente lá eu comecei, ainda sendo também estudante, teve a possibilidade também de participar do programa de erradicação dessa praga nos Estados Unidos. Foi bem legal ver como quando a gente fala de erradicar um inseto, já as fronteiras parece que desaparecem, né? Aí é interessante ter então essa parte de uma metodologia que tem um enfoque mais regional do que nacional. Daí a gente então viu como o governo dos Estados Unidos fez a expansão do programa, envolvendo também o México. E também junto nessa plataforma de colaboração, quando a gente teve várias das diferentes espécies que têm sido introduzidas na nossa região, né, a gente tem muitas delas que afetavam a parte da fruticultura, né? Para cocos marginatus, eu mencionei para você faz pouco, né? Mas também tínhamos Maconelicoccus hirsutus, né? Que era a lagarta rosada também, que ataca tudo que é a parte de diferentes frutais, né? Na nossa região. Daí a FAO procurou junto com o CAB, um programa regional, aproximar os diferentes especialistas para poder avaliar o que a gente tinha na nossa região. Latinoamérica como um todo é muito rica, né, na parte de biodiversidade. Para ter você uma ideia, só para cocos marginatus, por exemplo, nessa procura, né, do complexo de inimigos naturais, a gente chegou a alcançar até mais de 30 espécies que estavam atacando eficientemente a praga, entre parasitoides, entomopatógenos e também depredadores, né? Então foi bem interessante essa interação também com o México. Mas uma coisa que eu pessoalmente gosto muito no México, a gente como organização internacional trabalha muito nos projetos de cooperação internacional com os diferentes ministérios de agricultura e os governos dos países da região. Uma grande preocupação é como envolver os jovens, especialmente jovens nas áreas rurais, né, para que eles não queiram sair do campo, abandonar o campo e não querer saber mais da agricultura. No México eu vi um potencial enorme com o controle biológico, porque lá em uma cooperação junto com o que são iniciativas públicos-privadas, onde a parte de diferentes institutos de pesquisas, né, universidades, eles manejam tudo que é a parte de controle de qualidade para facilitar, né, que muitos desses jovens se insertem em diferentes microempresas. Então, eu vi uma grande oferta de inimigos naturais e estava muito bem amarrada com a parte de transferência de tecnologia. Eu só achei que foi uma fortaleza e talvez um dos motivos, né, de por que você vê controle biológico sendo aplicado também em pequenas plantações, em mãos de pequenos produtores, porque eles não só vendem, como também eles explicam muito bem, levam muito da abordagem do que é a parte de tecnologia de aplicação. Que isso, em alguns dos países da região, embora exista uma boa oferta e também uma boa demanda, a parte da tecnologia de aplicação, às vezes, é um pouco esquecida, né?
dentro da importância do processo da eficiência desse inimigo natural em campo. Acho que no México temos vários exemplos que a gente poderia estar discutindo, né, de como isso vem sendo feito e até poderia ser usado como um modelo, né, para a gente ver Sim. como isso pode ser aplicado em outros países. Certamente. E a transferência de tecnologia é o calcanhar de Aquiles, né, nosso aqui do Brasil, né, é um problema realmente que a gente tem ainda. Uma coisa que você citou do México, que tem muito essa relação com os Estados Unidos, né, inclusive esses programas de erradicação, de redução de pragas com técnica do inseto estéreo, para mosca das frutas, que os Estados Unidos meio que investem para não deixar chegar na Califórnia ali, naquela parte da fruticultura, né? Então eles ajudam, né? Também pensando para não chegar e ajuda esses programas em parceria com o México, né? Isso tem muito dessa influência. A gente vê a E, mesma didática, Tiago, no Caribe. Veja como o USDA, né, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, ele também abarca o Caribe devido à importância. O Caribe tem uma grande entrada de diferentes espécies invasoras, que é só questão de tempo. Ao entrar ali, já em pouco tempo, você já consegue ver na Flórida ou em algumas outras regiões, né, do território norte-americano, mas também isso aplica para nós aqui na América do Sul, que estamos também super próximos. Então, acho que é algo que a gente também deveria pensar, repensar e tentar adotar, né? Esse tipo de estratégias mais regionais. E não tem como fazer de forma diferente quando você fala de espécies invasoras, de mudanças climáticas, né? E o que a gente poderia estar fazendo em conjunto, e não como uma unidade, né? e até porque o inseto não reconhece país, né? Ele não precisa Ah, de ter lá o green card, nem nada, o visa. Ele entra ali, cruza a fronteira e não tem problema. Então, se não trabalhar em conjunto, né, isso é uma clara necessidade de parceria, de necessidade de trabalhos conjuntos entre países, né? E exatamente. e continuando ainda no México, Yelitza, eles têm também uma certa abertura, né? Eles têm, por exemplo, empresas multinacionais de controle biológico. Acho que lá tem BioBest, lá tem Coopert também. E eles têm Isso. uma abertura de empresas, não é isso? Essa é uma grande vantagem, né? Eu acho que o México é bem aberto nesse sentido, né? Também você encontra ali uma grande diversidade de diferentes polinizadores também que poderiam ser comercializados. Eu acho que tem essa interação, né, do setor público com o setor privado, traz muitos benefícios, né? Por exemplo, por mais que muitas universidades, até outros países na América Central que a gente vai até chegar lá na nossa viagem, você veja como, apesar da infraestrutura, de ter limitações, muitos deles, apesar de ter esses desafios, conseguem ter, né, a produção de diferentes inimigos naturais sendo comercializados. Então, eu acho que isso é graças também a essa interação com a empresa privada. Então, eu acho que no México a gente vê um bom exemplo disso. Você me citou também que lá também tem muitas microempresas, né, de controle biológico. Isso. Exato, e o que mais gostei foi isso, né? Muitos jovens, sabe? Engenheiros, jovens que já tinham feito mestrado, doutorado, incursionando ali, sabe? Como microempresários também. Mas eu acho assim, com excelentes exemplos de como eu consegui evidenciar esses técnicos, né, que vinham dessas microempresas, explicando para o produtor, não só entregavam o produto, eles iam junto. Faziam as liberações, as primeiras liberações junto com o produtor. Eu achei uma coisa muito rica, né? Aqui mesmo no Brasil, que você falou, às vezes eu já teve a possibilidade de contactar assim, com alguns produtores grandes de batata aqui no estado de São Paulo, e ele cheguei no campo e perguntei o que você vai aplicar. Aí ele falou, não, tem aqui esse ácaro, né, predador que me venderam. Eu falei, o senhor sabe como vai aplicar, como é que funciona? Ele não tinha ideia, Tiago. Sabe? Então, É, eu acho que isso é muito importante, porque, sim, podemos ter um controlador biológico muito eficiente, mas ele mal aplicado, a eficiência não vai ser a mesma, né? Então, acho que é muito importante ter realmente esse amarre, esse entendimento do produtor do que ele precisa fazer uma vez que ele recebe o material. sim, não, essa é mais importante ainda, né? Essa parte de transferência, essa parte de acompanhamento para o controle biológico é essencial, inclusive para não queimar, né, os produtos. Já estamos aqui com mais de 40 pessoas participando da live, todo mundo interessado. Eu vou continuar ali na América Central, Elito, então vamos tentar sair do México.
Depois, se sobrar tempo, a gente pode até voltar, né? Ver os tacos, os burritos aí, mas vamos prosseguir aqui para dar tempo da gente passar, pelo menos, em países que você comentou, que são bem interessantes, né? Um deles, que você comentou para mim, foi em relação à Nicarágua, né? E como um bom exemplo, conta para a gente o que a Nicarágua tem para nos ensinar e que já tem feito na parte de controle biológico. Sim, acho que Nicarágua temos muito que aprender deles, né, Tiago? Assim, é um país realmente onde temos assim, muitos desafios desde o ponto de vista de infraestrutura. No passado, sempre a pessoa acreditava, né? Precisamos um laboratório tipo NASA, assim, super ultra equipado para a gente poder fazer possível, né, as multiplicações e poder levar para frente um programa de controle biológico. Em Nicarágua, assim como muitos outros países do Caribe, a gente vê que o que importa, na verdade, além de ter uma boa equipe técnica, né, preparada para ajustes de protocolo, porque lá o que existe é muito ajuste, e eu sempre falo, nós temos aqui em América Latina MacGyvers do controle biológico, né? Porque eles, às vezes, se você vê um aspirador de pó, ele já transforma esse aspirador, sabe, algo que eles já viram em outros países, e fazem os ajustes para o que é o contexto, né? Muitos de nossos países não contam com uma verba muito grande para pesquisa, e muitos desses laboratórios, embora sejam parte da universidade, do setor público, eles estão levando e comercializando também todos esses inimigos naturais. Então, é muito interessante ver como também a universidade, né, levando estudantes para encarar os desafios que eles vão ter mais para frente em campo. Eu sempre falo, hoje de manhã a gente estava justamente com um dos ministérios, né, discutindo parte de como insertávamos as universidades, e é muito importante para mim ver os jovens dentro das universidades nossas, né. Eu sempre falo que aqui em América Latina, infelizmente, Tiago, devido à falta de infraestrutura, de recursos, temos os casos onde se estuda engenharia agronômica e o jovem pouco vai ao campo. Eu falava para eles que é como estudar engenharia da computação sem uma computadora. Né? Quando você termina de se formar de engenheiro em computação, aí que vai ver a computadora lá na frente. Tem que ser desde agora, né? Então, acho que com esses projetos e esses programas de cooperação internacional, a gente vem fazendo isso possível, né? Procurando também recursos em diferentes chamadas que possibilitem, então, essa inserção, essa participação mais ativa de estudantes da universidade, com toda a importância que tem, né, a comunidade científica, em toda essa parte de geração de novas tecnologias e ajustes, né? Ótimo. Não, é isso. O próprio Rafael Pita, aqui da Embrapa Agrocif Pastoril, né, que já foi nosso convidado aqui, falando que a transferência de tecnologia realmente é o grande gargalo nosso, né? Mas é interessante, como você está falando aí, né, certamente a maioria das pessoas aqui não conheciam o exemplo da Nicarágua, da parte do controle biológico que eles estão fazendo lá. E é bem isso, né? Usando a criatividade para, com pouco recurso, conseguindo aplicar, tendo os bons resultados. Outro país interessante a comentar da América Central seria a Costa Rica. Não é isso, Gelita? Fala um pouquinho o que é que tem, assim, o que chama a atenção da Costa Rica. Costa Rica, assim, também existe um potencial enorme, né? Nesse país. Eu acho que uma das grandes vantagens também a estrutura que o mesmo Ministério vem seguindo, e a importância que vem dando também para esse contato com os produtores, essa resposta, né? E a responsabilidade que os ministérios têm. Então, o governo de Costa Rica, ele bem no foco de sustentabilidade, sabe? De produção sustentável. Então, a gente vê a nível de campo, técnicos sendo bem preparados, né, para eles poderem levar recomendações ao campo, porque são os extensionistas que estão lá dia a dia, né, com o produtor. Então, acho que graças a esse comprometimento do Ministério e essa importância que o país está dando para o que é a parte de extensão, né, rural, e quando eu falo extensão, Tiago, acho que é importante a gente diferenciar entre extensão social, que é o que normalmente você vê onde os ministérios levam basicamente uma estadística de quantas, de que tão grande a sua plantação é, de quantas cabeças de gado o produtor tem, esse tipo de informação, e a extensão técnica. Que a extensão técnica, do jeito como o governo de Costa Rica vem implementando, basicamente vai assegurando que o produtor possa entender as tecnologias, né,
que são transferidas para garantir a adopção. A garantindo a adopção, ele também aumenta o nível de sustentabilidade, né, com essas práticas, né, e boas práticas agrícolas e práticas dentro do que é a parte de agricultura sustentável que eles vêm transferindo e trabalhando de mão a mão com os produtores. Eu acho que é um bom exemplo a seguir. Muitos podem falar, Thiago, é um país muito pequeno. Eu sempre brincava, né, com os países do Caribe, porque quando teve a responsabilidade também, a FAO faz um trabalho excelente também no Caribe, junto com CAB, ICA e outras organizações, e ali sempre eu falava, gente, vamos fazer possível, né, levar e implementar esse programa de controle biológico aqui. Eles falavam, é que o problema que nós temos é que nós somos muito pequenos, né? Aí eu falava, gente, mas aí eu chego no Brasil, aqui o problema é que nós somos muito grandes, e realmente, é realmente uma área muito extensa, recursos humanos, né, e financeiros que tem que ser disponibilizados para qualquer programa. Mas eu Sim. acho assim, em Costa Rica você pode ver ambas, tanto iniciativas públicas trabalhando muito perto da iniciativa privada, assim, entrelaçando basicamente diferentes iniciativas para fazer possível que a gente vê. Porque o Ministério sozinho não conseguiria, né? Mas eu acho que através de Sim. estratégias táticas eles têm conseguido. Tem lá, por exemplo, o controle biológico insertado para tudo que é a parte de mudanças climáticas, mitigação e adaptação, né? Que também é muito interessante quando a gente revê esses casos. E eles são até mais abertos assim à questão de introduções, não é isso, Geri? Se a gente for ver as outras empresas de fora que estão lá e for ver o portfólio deles, tem muitas espécies que são introduzidas também, né? Isso, acho que igual, tendo já o grupo de especialistas, eu acho que a importância também do SAC, das Senaças, né, que a gente tem, Agrocalidad em Equador, tem cada país o mapa aqui no Brasil, eles são chaves dentro desses processos, né, Thiago? E, na verdade, se as estratégias e políticas nacionais se conversam, né, se conversam no sentido de o país, né? Ver a parte burocrática, acho que isso ali é chave, né? Essa parte de como vem entrelaçados, né? Se falam ambos sistemas. Acho que ali no Costa Rica a gente vê isso muito bem. Legal. Você deu uma pequena travadinha, mas já voltou e deu para entender o que você estava falando. O Francisco Duque, que não sei se você conhece, também é venezuelano, está como professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, né? Acho que foi quando você estava comentando aqui sobre a Nicarágua, ele também falou em relação a Honduras e Guatemala. Eu acredito que ele estava falando que são países similares, eu acho, nessa mesma linha. Eu imagino, viu, Sim, Francisco? Se for isso que você quis falar aí, você comenta mais. um abraço para Francisco. A gente vem da mesma universidade, viu? Faz Legal. tempo que não vejo. Mas sim, na América Central acho que temos muito em comum, né, de um país para outro. A diferença de Costa Rica, que eu acho que dentro da parte estrutural do Ministério é muito forte. Nesse sentido, ao igual que México também, né? México tem também esse Sim. desafio de ser muito maior, né? Tem áreas e é bastante diverso, mas acho que temos excelentes exemplos lá, como o controle biológico vem sendo integrado a essas diferentes estratégias e políticas nacionais. Ótimo. O Francisco está falando aqui que estudaram juntos. Oi, Francisco, primeira representante da Venezuela aqui no Papo de Inseto. Chegando na... Então, vamos chegar na América do Sul, saindo ainda da América Central. Aí a gente tem também vários exemplos legais. E um país que eu já escutava isso desde na minha época de pós-graduação e falando do passado é a Colômbia, né? Que sempre tem um passado, um histórico de controle biológico, né? E eu queria que você comentasse se eles continuam fortes, né? Se continuam sendo exemplos. Até aqui no Vale do São Francisco, quando teve na década de 90 um primeiro programa com tricograma que foi utilizado em tomate aqui no Brasil, foi introduzido uma linhagem da Colômbia, inclusive, que eles já tinham lá também um trabalho. Então, eu queria que você comentasse um pouco aí da Colômbia como exemplo no controle biológico. Aí vamos juntando guacamole com arepa e vai dar muito certo, viu?
Mas na Colômbia, excelente, viu, também, Tiago? A parte da riqueza em termos de biodiversidade, acredito que também vem facilitando, por exemplo, que o grupo de especialistas de agrosávia, né, que agora vem, que era antes conhecido como Corpoica, eles vêm até já lançando, né, novos produtos entomopatógenos, né, com uma alta eficiência. Colômbia também vem sendo muito rico o que é a parte das experiências de multiplicação de inimigos naturais. A gente tem um programa a nível mundial que se chama o Programa de Espécies Invasoras. É muito interessante porque algumas espécies nossas, né, assim, por exemplo, Spodoptera frugiperda, né, que a gente chama em espanhol gusano cogolleiro, quem não viu Spodoptera, né, dentro de uma plantação de maíz, porque realmente não era milho, né, o que estava vendo, que a gente fala, a gente brinca. A gente tem Spodoptera assim, super bem distribuída em toda a América Latina, e agora é um problema seríssimo na África, né? Igual que Nituta absoluta, que também vem causando um impacto muito alto nessa outra região, tanto que conhecem a tuta absoluta como o ebola da África, ali, né? Ebola do tomate, né? Porque realmente onde entra a tuta não deixa a plantação de tomate em pé. Então, ali existe uma grande preocupação também de poder ver desde o ponto de vista de controle biológico clássico, o que nossa região poderia estar, então, contribuindo. É muito interessante quando a gente fala, por exemplo, a Spodoptera, as diferentes espécies, o complexo da Spodoptera. Existe muita pesquisa. A gente vê que existe muita informação dos diferentes tipos de inimigos naturais, ou a eficiência de cada um deles. Mas, infelizmente, Tiago, quando a gente vai, por exemplo, para ver qual que é a gama de inimigos naturais que nós temos, a gente depende de estudos muito antigos, né? Existem, por exemplo, tudo que Ronald Cave levantou de inimigos naturais de Spodoptera, né, no seu tempo, mas não era só aquilo, né? Então agora a gente vem levantando muita mais informação e ali na Colômbia é muito interessante ver a biodiversidade enorme, né, que contribui também para esses diferentes programas. Colômbia, igual que na Venezuela, o milho tem muita importância, né, na parte do consumo humano, tanto que a gente come muita arepa, né, que é um pão que é feito ali Uhum. na Colômbia e na Venezuela, e a Spodoptera, obviamente, dentro das diferentes pragas do milho, é uma das mais importantes. Mas é interessante ver como ainda a pesquisa básica, de poder ver qual que é o complexo, e ir refrescando essa informação, é super importante, né? Eu falei do trabalho de Ronald Cave, mas aqui na América do Sul, existe, sempre a gente vê os programas de controle biológico para essas pragas chaves, que a gente tem os cavalinhos de batalha, né? Tricograma, por exemplo, é um desses parasitoides que vem sendo muito utilizados, não porque seja o único, a gente tem Telenomos remus, por exemplo, só que Telenomos, no caso da Colômbia, Venezuela, eles conseguiram fazer um tipo de business case, né? Um modelo de negócio com a multiplicação de telenomos e aplicação em grandes áreas, né? E áreas comerciais. Infelizmente, o laboratório que poderíamos estar usando como referência, onde trabalhou o Dr. Ferrer, um especialista peruano, trabalhou por muitos anos junto com outros especialistas na Venezuela e fizeram realmente um programa muito bem sucedido, né, que esteve ali basicamente ajudando, né, a suprimir as populações desta praga por muitos anos. Infelizmente, quando falamos também de programas bem-sucedidos na nossa região, Tiago, temos que falar também de um grande desafio que temos no que é a parte de documentação. A gente documenta muito pouco. Às vezes, para poder procurar, por exemplo, se você agora quisesse ver o impacto que foi causado lá, onde que está esses trabalhos de impacto, né, para a gente tentar replicar aquilo em outras regiões, é realmente muito difícil. Então, acho que isso é importante também, ir vendo o que é a parte de documentação, né, poder ir guardando essas experiências, né, até porque, quem sabe, mais para frente na Venezuela poderia ser aplicado novamente nessa parte de recuperação da agricultura no nosso país, mas também levar esses exemplos para a África. Hoje em dia estamos procurando para ver com quem é que tem um bom laboratório de Telenomos remus, que poderia ser, que a gente tenha todo aquele amarre, né, na parte do que seria um estudo de caso, né, para fazer Uhum. economicamente viável o programa e poder ajustar para o contexto da agricultura na África, né? Então, é bem interessante quando a gente vê isso Uhum. desde esse ponto de vista.
A documentação é importante, como também a gente ter as nossas coleções, né? Tanto de, por exemplo, se você utilizou um parasitóide, que a gente tivesse registrado isso, depositado em uma coleção, para ter certeza da espécie que foi utilizada, né? Em relação a linhagens de micro-organismos que tivesse depositado em coleções, né? Que isso possa ser recuperado, né? Então, isso sempre é muito importante. E o milho, a importância, eu acho que na América toda, né? Desde o México para cá, Peru, aí Colômbia, Venezuela, Brasil, tá em todos. E a Spodoptera é a grande vilã. a, a Lívia Carvalho falou também da Colômbia, do cultivo de flores, né, do controle biológico no cultivo de flores, que são... Realmente eles têm lá alguns trabalhos, eu mesmo conheço alguns com parasitoide de mosca minadora, que tem em crisântemos, né? Então é Colômbia, outro cultivos é, importantes, de ornamentais, né? exatamente, temos excelentes exemplos, viu, Tiago, que é a parte já de culturas protegidas, né? Especialmente para a parte de floricultura, onde a Colômbia é muito forte. Também temos vários exemplos também de utilização tanto de entomopatógenos como de macros, né? Tanto parasitoides como predadores. Acho que ali realmente vale a pena ressaltar esse exemplo e que muitos outros países vêm replicando, né? Eu, faz pouco tempo também na Costa Rica, conheci basicamente um microempresário e a maior parte da tecnologia se era justamente vendo o que a Colômbia estava fazendo, trazendo também para a América Central. É bem interessante e vemos como vai se replicando, né, esse modelo em outros países da região. Interessante. Ainda aqui na América do Sul, então, vamos ali para mais de ladinho, então, chegando no Peru, tive até a oportunidade de conhecer o Peru agora, antes da pandemia, ainda bem, comi muito bem, nossa, cada coisa maravilhosa. Quem tiver condições de Peru, vai para lá, que é uma delícia. Mas, bem, também é outro país que vem crescendo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a experiência do Peru na parte do controle biológico. Já chegamos no ceviche, né, Tiago? Aquelas delícias peruanas. Mas o Peru também, igual, em termos do potencial de controle biológico, é muito grande. Chama muito atenção, por exemplo, no programa que a gente tem a nível global, que é chamado de Plan WISE, onde trabalhamos com especialistas, tanto do INIA, com aquela articulação também com os especialistas de SENASA, para quando são pragas quarentenárias. E ali o SENASA, por exemplo, tem aquele laboratório de controle biológico onde teve a oportunidade fantástica, né, de trabalhar junto com o Dr. Valdivieso. Infelizmente, o Dr. Luiz Valdivieso, né, que também um nome muito conhecido a nível nacional na parte de controle biológico, ele faleceu repentinamente. E aquela parte do que a gente discutia, né, a importância da documentação, de que esses protocolos de multiplicação, todos esses ajustes que são feitos, né, porque ali está a multiplicação tanto de tricograma, óreos insidiosos, diferentes entomopatógenos, né? Que infelizmente quando o doutor Valdivieso faleceu, tiveram a dificuldade de poder recuperar tudo. Por sorte, tinham os técnicos, né? Que trabalhavam ali com ele, mas obviamente não é a mesma coisa. Sempre é bom ir documentando e deixar já, né? Pelo menos um resguardo institucional para que aquilo possa ser replicado, embora a gente não esteja. A gente nunca sabe quando vai faltar, né, Tiago? Agora, às vezes são, assim, falecimentos repentinos, por isso é importante ter essa parte de documentação. Mas o Peru vem sendo muito forte também nessa articulação e nessas iniciativas públicos privadas também. Senasa tem esse laboratório de multiplicação e eles levam, né, muitos inimigos naturais, né, a mãos dos produtores graças a essas estratégias, né, e esses esforços. Mas também temos o INIA, os diferentes laboratórios do INIA. Atualmente estamos trabalhando no programa de espécies invasoras, né, que mencionei anteriormente ali no Peru, justamente na área de Chiclayo, onde temos uma grande área a se plantar também o milho é de alta importância, e dentro desse programa a gente vem então avaliando os diferentes inimigos naturais, tantos que a gente tem como potencial, né, está diferentes, além de ter os parasitoides de ovo, temos os parasitoides também de larva, né, está aí Fossoma lafigme e outras espécies que vêm sendo reportadas. Como falava anteriormente, é interessante quando a gente faz esse tipo de estudo, porque vemos o nosso potencial é enorme.
Sabe, se a gente pudesse ter um amarre bem do que é o parasitoide de ovo com parasitoide de larvas, que a gente já vem reportando um porcentagem alto de parasitismo, teríamos um programa de controle biológico realmente, basicamente fechando, né, desde o começo até o fim. Então, é interessante ver o nosso potencial nesse sentido, e no Peru, a gente vem trabalhando dessa forma. Agora, o que é interessante também, Tiago, nesse sentido, do que a gente vem fazendo junto com o INI ali, é que eles também vêm procurando juntar controle biológico dentro do manejo integral de pragas, junto com o uso de feromonas, diferentes outras estratégias, né? Porque a gente, infelizmente, numa cultura você tem uma gama de diferentes espécies que são consideradas pragas ou doenças, né? Então, a gente tem que ir, então, avaliando quais são as principais para poder fazer, então, o que é a parte de um projeto técnico já com manejo integral de praga para a produção sustentável. E o Peru vem tendo esse sucesso, né? Desse trabalho que o INIA vem coordenando em conjunto com o Senasa e outras organizações. Sim. E o interessante do Peru é que ele vem crescendo muito a questão de exportação de frutas e tudo, né? Como você comentou, aqui eles se tornaram, acho que, os principais competidores aqui do Vale do São Francisco, porque eles também estão exportando uva de mesa, estão exportando manga, e hoje tem muitos consultores daqui que vão para o Peru e voltam, então realmente é um país que está numa ascensão na agricultura muito forte, né? E, Exato. e eles têm também essa tradição também do controle biológico, com professores e tudo, que já vem estudando isso há um tempo, né? E alguns com multiplicação on-farm e tudo, né? Exato. Mas, Eu acho também, Tiago, e a gente, igual como a gente falava em América Central para alguns casos, aqui também tem muito a ver a seriedade, o compromisso, né, que o Ministério tem para impulsionar a agricultura no país. Veja que eu gosto muito do caso do Peru, porque anos antes, por exemplo, quando o Senasa não estava na posição e na estrutura atual, né, era difícil, porque o produtor sem um Senasa para a parte de exportação fica basicamente órfão, né? Que não tem ali quem represente, quem ajude nesses processos tão complexos, que às vezes são os processos de exportação. Aí o Senasa, é bem interessante a estrutura que eles têm, é muito bem consolidada e sólida, tanto que eu comecei a trabalhar desde 2010 no Senasa, sabem, no Peru, e até agora os mesmos especialistas que estavam lá no 2010 são os mesmos que a gente tem agora. E eu falo isso porque tem países onde cada 3 meses, 6 meses, sabe, você tem um novo especialista, tem um novo ministro, e às vezes não existe nem a comunicação, sabe, assim, entre uma administração e a outra. É ao contrário, parece que uhum, uma administração às vezes tenta não passar muita informação a que está chegando, o que dificulta muito, sabe, assim, por sim, exemplo, a continuidade dos programas, das iniciativas a nível do país. Além de mais, no Peru temos essa grande diversidade também geográfica. Veja que temos toda sim, essa região andina, onde temos que fazer muitos ajustes para as culturas andinas, né? Aí está a batata, quinoa, né? Como chamamos aqui, e muitas outras commodities, né? Que agora os pequenos produtores já também estão entrando dentro desse processo de exportação. Agora, a quinoa é conhecida como superfood, né? Então, com um uhum. grande valor. É infeliz que foi classificada como superfood, porque aqui no Brasil achava com um valor, sabe, razoável. Depois da declaração de superfood, agora é super cara também, né? Super Então, cara. E eles, ótimo, eu vou passando logo porque a gente já vamos com 43 minutos e eu queria passar ainda em dois países aqui que a gente queria falar. O Paulo Salazar fez a pergunta, Paulo, eu vou, porque a gente está com o tempo curto e o tópico também foge um pouco, né? Está perguntando em relação a OGMs de milho, principalmente nas regiões andinas, e se é a favor ou contra, né? Certamente é um problema, principalmente do milho, porque ele cruza, né? E indo para as regiões de origem, realmente é uma questão ecológica problemática, né? Mas desculpa aí, viu, Paulo, mas aqui o nosso tempo está curto, eu queria mais duas coisinhas aqui para falar e aproveitar a Gelitza. Em relação ao Chile, né, a gente se encontrou lá no último simpósio latino-americano de controle biológico, e o próximo vai ser aqui, em Juazeiro e Petrolina, em 2022, e eu queria que você comentasse um pouco, que realmente é um país bem diferente, né? Acho que pela sua diversidade, é um país estreitinho, longo e bem diverso entre as suas...
E muito lindo, né, Thiago? Temos que falar da beleza daquele país. Eu sou apaixonada também pelo Chile. Eu acho assim bem interessante também, Thiago, assim ver como o INIA, né, INIA Chile, vem aproveitando a biodiversidade, estudando, avaliando o que que tem no Chile, assim, em termos de micro-organismos, né, que possam ser utilizados tanto para agricultura como para a indústria, né, porque tem muito que é destinado para a indústria, e também para a parte de medicina, né, para a saúde humana. Eu fui para um congresso recentemente lá também. Era interessante ver quando você participa dos congressos de microbiologia, né? Você vai ter ali uma gama diferente de pessoas, tanto relacionadas à parte agrícola, setor médico, né, de saúde humana, mas também no setor industrial, né? Aí eu acho que uma das fortalezas deles é essa abertura, tanto de poder eles receberem, como deles também trocarem, né? Diferentes micro-organismos, diferentes materiais, né? Que eles vão já reportando, né? Com certo potencial para ser utilizado em diferentes áreas, mas também essa articulação e essa comunicação muito próxima entre o que são as unidades, a comunidade científica, né? O setor público com o setor privado. Acho que isso faz viável, né, que esses micro-organismos possam chegar à mão do consumidor ou de produtores, né, que possam estar utilizando. Nós temos na IOBC a doutora Lorena Barra e o doutor Andrés Frances, né, que trabalham muito bem, assim, acho que é um país que podemos pegar vários exemplos, né, Tiago? Sim, Eles sempre falam que falta muito por ser feito, mas em sim. comparação com outros países, acho que eles têm bastante já de um caminho percorrido, que seria interessante estudar quais que têm sido os prós e os cons, né? Nesse sentido, para ver o que pode ser aplicado, que ensinança que a gente pode pegar dali, né, das experiências que eles vão tendo. Mas, por outro lado, também, além dessa parte de poder avaliar, veja que ali existe o Centro de Micro-Organismos, né, um dos maiores na nossa região também, e que é muito interessante ver. A gente avaliou num projeto recente, tudo que era avaliando basicamente os micro-organismos da ilha Robinson Crusoe. Na primeira vez eu falei Robinson Crusoe, esse pequeno livro existe na América Latina, e na verdade existe uma ilha lindíssima que está ali no Chile, né? É um arquipélago, na verdade, existem 3 ilhas, é muito lindo ali, e a biodiversidade é enorme. Graças a esse estudo, que tanto avaliou tudo que era a fauna, a flora também, toda a parte de micro-organismos, conseguiram eles colocar ou recolocar 5 espécies que já apareciam como extintas na lista de espécies presenciais, né, no planeta. Então, acho assim, esse é um grande exemplo de como podemos, e a necessidade de continuar avaliando a nossa biodiversidade para diferentes usos, né? Uhum. Sim, não, já vamos com 47 minutos, queria também falar um pouco mais do Chile, mas eu fiquei impressionado, né, virei fã lá do trabalho do INEA do Chile, o trabalho também deles junto de capacitações, né, eles têm produtos que eles geram, né, o laboratório que a Lorena coordena, né, maravilhoso, né, têm basicamente uma biofábrica e estão gerando produtos de entomopatógenos do INEA com as linhagens deles, e tem um banco de micro-organismos maravilhoso. Então, assim, é realmente um país que a gente precisa estar mais junto e trocar mais informações. Tiago, não sei se você viu o sistema de extensão deles. É um sistema de extensão que eu sempre falei, né? Algo daqueles modelos que deveriam ser copiado e disseminado mais a nível da região, porque eles vão desde o produtor de subsistência. Esse sistema de extensão é ajustado para o que o produtor de subsistência pode estar requerendo. Aí, à medida que eles vão levando o produtor, né, a outro nível, até chegar ao nível de exportação, eles vão fazendo os ajustes tecnológicos para aquilo que o produtor precisa. É um sistema muito bom, eu acho que é um dos melhores, onde você consegue também ver toda essa parte aplicada, né? Até de temas como controle biológico em mãos de pequenos e grandes e medianos produtores. Sim, com certeza. O professor Gerson Guedes fez uma pergunta aqui. Gerson, você me perdoa, deixa eu só continuar aqui e a gente ver se consegue, no final, colocar. Já agradecer aqui também, divulgando aí o nosso papo. E por último, desses países que a gente marcou para falar, seria os nossos hermanos argentinos.
e o que que a gente poderia também comentar dele, também outros vizinhos nossos aqui, e é um dos países que a gente tem até um pouco mais de interação. E na Argentina, CABI vem tendo uma interação de faz muitos anos também, né, com os diferentes órgãos do governo, para o que era parte de diferentes programas de controle biológico para pragas florestais, né? Mas a Argentina também tem um grupo, o grupo de FIUDEI, né, que é um grupo que vem trabalhando uma área, Tiago, de controle biológico, onde muitos países apenas começam os primeiros projetos, as primeiras tentativas, né, que é a parte de controle biológico de ervas daninhas, né? Ali existe um grupo também com interação com muitos especialistas daqui do Brasil também, impulsionando toda essa parte de controle biológico de ervas daninhas. Em Colômbia, no último Socolém, esteve o doutor Guillermo Cabrera, diretor de FIUDEI. Foi muito interessante, Thiago, como este tópico é considerado inovação, né, para alguns países, enquanto em outros países, como a América do Norte, já vem sendo aplicado, sabe? Então, acho que é uma das áreas assim, de controle biológico que nós precisamos também explorar o potencial e continuar, né, essa parte de implementação de programas como vem sendo feito na Argentina. O Francisco tá com fake news aqui, que falam que estão produzindo gafanhoto para nos doar. Isso aí é sacanagem, né, Francisco? Os coitados, não tem nada a ver. O pessoal do Sul tá tudo cabelo em pé, só quer saber de o Gerson aí, Dorita, todo mundo só fala de gafanhoto. Esse Ah, nessa e está uma, bem ocupado. e uma coisa, Gelita, você falou de a gente foi aí basicamente do México até a Argentina, passando rapidamente, que a gente só tem 1 hora e já vamos em 51 minutos. Eu queria que você falasse rapidamente, que eu queria depois que você ainda falasse do livro no final, mas o que você acha em relação à parte de legislação, comparando esses países que a gente conversou, o que talvez a gente pudesse, você acha que está mais avançado, que não, é muito parecido ou diferente do Brasil, que muitas pessoas reclamam tanto, né? Sim, e nessa parte da legislação, Tiago, eu sempre uso o Brasil como exemplo. O Brasil levou tempo, sabe? Foram muitas reuniões, muitos grupos técnicos dos quais eu tive a possibilidade de participar e vi assim como foi toda uma geração de ideias, né? Vendo ver o que poderia fazer, como que poderia fazer isso viável, de ter uma legislação em pé, mas que ajudasse também, né? A incentivar o uso de controle biológico. Então, Brasil passou de ter registros que basicamente tinham um foco de culturas, né? Como é feito em muitos, sabe, moléculas convencionais. Agora, para controle biológico, aquela mudança de fazer registro com foco já na praga-alvo, isso deu realmente uma diferença enorme. E que agora vem sendo discutido, muitos dos colegas dos diferentes senaças já têm vindo até para o Brasil para entender como que foi o processo, sabe, entender bem quais são os diferentes desafios fazendo desse jeito, mas eu acho que só tem para ganhar. Sabe, quando você avalia bem essa parte da legislação, é importante a gente ter, então, essa consciência, né, de ver o que está funcionando em alguns países, como no Brasil, né? Agora temos outra fortaleza dentro do Brasil, que é aquele programa de bioinsumos, porque grande parte, às vezes, não é só o que está registrado e que está sendo comercializado no país, é o que realmente os extensionistas, os técnicos que levam a informação para os produtores, conhecem, ou que têm acesso de que sabe que está disponível, onde que eles ligam, o que é que eles fazem. Acho um programa excelente, uma iniciativa realmente que merece a pena ser levada como modelo para outros países da nossa região. Tipo, acho que muitas pessoas estão surpresas, né? Acho que tem muita gente que xinga pra caramba as legislações, mas tem muitos países que eu achei até o Chile muito parecido, né, com o nosso, quando a gente estava lá, mas tem países ainda piores, né? Vamos esperar que ainda o custo ainda é um problema, principalmente para micro e pequenas empreendedores que estão começando, ainda é uma parte, ainda um empecilho ainda, né, em relação a registro. Ah, mas, Elita, eu queria que você pudesse um tempinho para você falar do livro, né, que foi lançado recentemente de controle biológico na América, foi na América do Sul, é isso? Ou nas Américas? Na Eu América queria que você... Latina e o Caribe. Né? Eu até deixei Pronto. separadinho aqui, Thiago, porque olha, parece mentira quando toco ele, né, Thiago? Que vejo que foi possível fazê-lo. Porque foi um esforço grande de muitos anos também, né? De poder juntar as experiências, tanto a história por trás, que ajudasse a gente a ver o que saiu bem, o que a gente fez errado no passado, que a gente poderia corrigir nos programas atuais, né? Então, o livro, ele dá um bom
assim, uma boa visual assim, do tanto que foi feito no passado, com o potencial, né, de programas que são implementados agora na região, tanto na América Latina como no Caribe, né? Acho que é um dos poucos livros onde a gente tem essa vantagem de encontrar essa informação rica num único ponto, né? Sim. Pode comprar onde, Gelitza? E ele é comercializado pelo CABI, né? Então pode entrar ali no CABI Books, é só colocar o nome, né? Biological Sim. Control in Latin America and the Caribbean e já aparece, né? Colocando como CABI, Ok. já ele pega. Vamos esperar que nos próximos congressos presenciais eles possam também estar disponível, né? Que é o momento que muitas vezes a gente aproveita para comprar aí, esses livros. Mas muito bom, mais uma bela obra para a gente estar presente. E a gente ainda tem 5 minutinhos, eu queria que você falasse também da IOBC, o que se trata a IOBC e a seção neotropical, né? E pessoas que possam se interessar em se associar. Isso, a IOBC é uma organização internacional também, né, que ela procura incentivar o uso de controle biológico e também aproximar os diferentes especialistas da nossa região. Veja que especialistas na Norte-América, Europa, se reúnem sempre, né, Tiago, com muita frequência nos congressos. Infelizmente, nossa região tem essa caracterização, né, poucos recursos, né, que não faz possível que a gente viaje para todos os congressos que são organizados anualmente, mas a UBC oferece essa plataforma de troca de informação, de resultados, de experiências. Eu deixo aqui o convite, né, para quem nos escute, fazer parte e se juntar a esses diferentes grupos de trabalho, que é uma das formas que a UBC tem também, por exemplo, se tem especialista que trabalha com parasitoides, temos um grupo de trabalho de parasitoides. Agora estamos tentando impulsionar também o que é a parte de controle biológico conservativo. Já temos o grupo de controle biológico conservativo, que de fato, uma das coordenadoras, a doutora Simone Hank, né, da UFPR, ela está junto com a gente, então, trabalhando nessa empreitada toda. Então, deixar o convite aberto, Tiago, para especialistas, estudantes, né, para que se juntem à organização. Ótimo. Então, inclusive, acho que quem hoje é sócio da SEB também, acho que tem a opção de também ser sócio da IOBC Neotropical, né? Eu sou sócio dessa forma. E eu acho que foi muito bom, Angelito. Está todo mundo elogiando aqui a qualidade do papo. E eu acho que só reforça, eu acho, essa conversa aqui, a necessidade da gente interagir mais entre os países, né? Como a gente não precisa deixar de conversar com os americanos, com os europeus, mas torna-se essencial a gente conversar com quem está aqui do nosso lado, né? E essas iniciativas dos eventos já é uma coisa, né? A gente teve o latino-americano que começou a fazer o congresso lá no Maceió, que foi o Hélio o presidente, então teve o Congresso Brasileiro de Entomologia e o latino-americano, o professor Gerson Guedes continuou com isso lá em Gramado, e agora a gente está querendo fazer o mesmo em relação ao simpósio de os Combiol fazer junto também com o latino-americano, quando der, poder trazer e rodar e realmente fazer um evento latino-americano, não seja só o nome, né? Que a gente tenha essa interação e troca de informações com esses nossos países vizinhos e irmãos. E então, eu só tenho a agradecer a você. Eu vou aproveitar porque eu estou aprendendo agora que no começo eu estava caindo as lives na cara das pessoas. Isso é muita falta de educação. Então, eu não quero isso. Já estamos em 58 minutos. Eu queria deixar um espaço para você falar, quiser agradecer, falar para os seus amigos que estão aí presentes. Não, sim, Thiago, agradecer você pelo convite. Realmente muito bom essa viagem pela nossa amada América Latina, né? Conhecer todo o potencial que nós temos na nossa região, que é enorme. Deixar o convite aberto, como você bem falou, de reforçar a comunicação e esses esforços, né? Com os diferentes países vizinhos, quando trabalhamos com espécies invasoras e alguns outros tópicos, faz muito sentido unificar esforços e trabalhar juntos, né? Então, aumentar essa comunicação com COSAVE, o IRSA, CAPSA do Caribe, né? Que são organizações super importantes também, que também vêm tendo muito trabalho no que é a parte de controle biológico. Então, muito obrigada e esperamos até a próxima live, Thiago. Muito obrigado, Angelita. Estava aqui já o Hélio perguntando, não vai ter sorteio? Não teve essa, Hélio, mas vamos aguardar para os próximos. Todo mundo querendo o livro já. Vão ter que comprar, gente, vão acessar lá. Então aguarde no próximo congresso.
Muito obrigado. Semana que vem a gente tem mais um, esse mesma hora, às 18 horas, outro Papo de Inseto. Muito obrigado, Gelitza. E vai ficar disponível, viu? Quem não viu, vai ficar disponível no IGTV e também, agora, os Insetos do Sertão também tem no YouTube, então vai ficar também disponível no YouTube, viu? Abração, gente. Brigadão para todos os presentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.